Opa, tudo bem com você? Estamos de volta aqui ao nosso canal. Seja muito bem-vindo. Mais um vídeo aqui da nossa série. E você que está acompanhando o nosso canal sabe que nós estamos desenvolvendo um sistema completo, pegando tudo aquilo de interessante que a gente já tem no canal e trazendo aqui para a experiência no Delphi. E só para relembrar, esse aqui é o nosso canal e aqui tem os vídeos. Ó. Essa série de vídeo aqui, ERP completo, é o ERP que nós estamos desenvolvendo. E assim como eu havia dito para vocês, vamos estar trazendo vídeo constantemente até esse programa ficar pronto. Qual que é a ideia dele? Aquele escopo que eu mostrei lá no início. Vamos pegar todos esses vídeos que a gente já fez separado, por exemplo, nota fiscal, um PDV, um retaguarda, tudo e aplicar aqui dentro. Já desenvolvemos o banco de dados, então você já fez tudo aí, através aqui do nosso site, vindo aqui, ó, ERP completo, e aqui tem a documentação para você fazer a parte inicial. E nós estamos agora naquela parte de desenvolvimento mesmo do projeto, tá? E aqui está o projeto, então vou pegar aqui esse aqui, vou compilar ele aqui para você ver que ponto que ele ficou. Então na última aula, no último vídeo, ele ficou desse jeito. Aquela estrutura que a gente explicou. Aqui do lado vai ser os menus, aqui vai ser onde vai aparecer aquelas abinhas, né, nesse cinzinha claro. Fizemos esse efeitinho ali e basicamente é isso daí. Colocamos esse botão provisório aqui de minimizar, mas nós iremos melhorar ele. Perfeito? Então, bacana. O que nós iremos fazer hoje? É o seguinte, aqui no projeto eu vou procurar trazer a melhor experiência assim que eu possa levar para vocês. Como assim? Todo o nosso projeto, tudo que eu trabalho hoje, eu sempre tenho uma view base. Então já expliquei para vocês por que eu gosto disso. E no nosso projeto não vai ser diferente. Essa view base, que é um formulário base, todas as telas do nosso sistema vai herdar dela. Assim como se você pegar aqui, por exemplo, ó, T-Form, T-Custom, olha aqui, ó, vamos entrando nas hierarquias. T-Control, T-Component, vamos pegar aqui, ó, tudo mostra em T-Object. Então observe que a hierarquia do Delphi, a classe ancestral é T-Object. Então se você entrar aqui, ó, ela vai ser o T-Object, é a classe principal do Delphi. Então tudo é nela. Então vem de T-Object, aí depois T-Persistente, aí assim vai indo até chegar nos demais componentes. No nosso projeto vai ser o mesmo raciocínio. Tudo vai começar dessa view base. Então nós não vamos, por exemplo, criar assim, ó, file new VCL form desse jeito. Observe que o VCL form está herdando de T-form. Não, não vai ter isso aqui no nosso projeto. Tudo que eu codifico hoje, eu sempre crio uma base e em cima da view base, aí eu vou trabalhando as demais. Por quê? Porque vai facilitar certas coisas que a gente vai fazer. Por exemplo, é muito comum, observe aqui, ó, nessa tela mesmo. Quando eu clico em cada negocinho desse aqui, ó, ele coloca uma corzinha preta, certo? Olha aí, ó. Então isso aqui basicamente teve que programar. Isso aqui não é um negócio que aconteceu do nada. Isso aí a gente vai fazer também essa experiência, ou seja, quando o usuário estiver navegando no nosso programa, quando ele clicar em qualquer parte do nosso sistema, dentro de qualquer edit, qualquer coisa, ele vai ficar de uma cor. O foco vai estar ali dentro. E a gente vai codificar isso na base. Por quê? Para não precisar ficar fazendo em todo o formulário que a gente for trabalhar. Bacana? Então, basicamente, essa é a ideia. Então, hoje, a missão da aula de hoje é deixar a view base já usável. Então aqui eu já tenho a view base, já expliquei para vocês, já colocamos o ícone e a primeira coisa que a gente vai fazer é organizar aqui o key preview dela, porque é o seguinte, quando eu estiver também trabalhando, eu vou querer digitar uma coisa, pressionar Enter e ele ir pulando para o próximo. Então, eu vou colocar aqui, ó, key preview. Esse key preview, por padrão, ele vem false, tá? Então você, para ele funcionar, você tem que marcar, por exemplo, true. Então, o que acontece? Você vai vir aqui e vai marcar true, certo? Marca ainda de vocês, senão ele não vai funcionar. Vou até colocar aqui, para ficar mais fácil. Vou pegar aqui assim e colocar esse aqui. Esse aqui, pessoal, é o seguinte. Por padrão, ele vem assim, ó, default. Aí o que é que eu faço? Eu minimizo aquilo que eu não quero. Por exemplo, fechei essa tela, fechei essa aqui, fechei essa aqui. Aí eu salvo. Aqui, ó, salve desktop. Aí eu coloco o nome que eu quiser. Por exemplo, esse dev, ele já é desse tipo aqui. Ele já cai, para ele não ficar fechando toda hora. Se eu vim aqui para default, ele vem com as abinhas aqui, ó. Aí eu escolho aqui, por exemplo, dev2. Eu coloquei aqui do lado a estrutura e o Object Inspector aqui do lado. Quando a tela é um pouco menor, eu consigo fazer isso. Bacana? Então isso aqui é só mesmo parte da programação. Isso aqui não é um negócio que vai atrapalhar vocês. Vocês conseguem fazer de boa. Então vou colocar aqui, normal isso aqui para eu poder enxergar. Beleza. Então eu vim aqui, ó. Vamos colocar lá o key preview. Eu já marquei true.
Então, automaticamente eu já sei que vai funcionar perfeitamente. Agora é o seguinte, outra coisa, para eu pular de edit em edit pressionando Enter, eu tenho que vir aqui no evento, estou fazendo aqui na view base. Aí eu vou lá, ó, OK, no KeyPress. Então eu vou colocar no KeyPress. Toda vez que eu pressionar uma tecla, eu quero que pula para o próximo. Então eu vou clicar 2 vezes aqui. Se você ir na internet aí, você vai encontrar. Por exemplo, olha aqui, ó. Pular de edit em edit, Enter no Delphi. Olha lá, ó. Certo? Então se você clicar aqui, ó, vou clicar em qualquer um aqui, já tem o comando aqui certinho. Certo? Só que esse aqui ele colocou no KeyDAO. Se eu quiser colocar no KeyPress, é a mesma coisa. Eu vou colocar no KeyPress, porque o KeyDAO eu vou usar para outra situação. Mas tanto faz. Olha aqui, esse aqui é do KeyPress, por exemplo. Olha lá, KeyPress. Se o Key faz hashtag 13, que o Enter é assim, ele pula para o próximo. Se não, ele deixa quieto. Tá? Então é basicamente isso daí. Então vamos colocar aqui, ó. Vamos colocar um comentáriozinho. KeyPress. Para você poder depois bater o olho e saber. Então você vai lá e coloca o seguinte. Se Key, a tecla pressionada, for igual a hashtag, por exemplo, e o número do Enter. O Enter é 13. Então, beleza. O que que vai fazer? Você vai zerar o Key. Se você olhar lá, ele estava desse jeito. Estou digitando aqui, mas é assim que ele estava lá. Então, o Key vai ficar hashtag 0, né? Hashtag 0, então zerou. Perfeito. E agora você pula. Como é que pula? Ó, performa, né? Você vai colocar lá e passa a constante. Tem várias constantes aí. WM underline next. Olha lá. Então você vai colocar essa daí. Beleza? Next diálogo control. Vírgula os parâmetros. Então é assim. Tá lá na internet, só você olhar aqui, ó. Se você pegar igual eu mostrei, tá aqui, ó. Olha aqui. Então não foi eu que inventei não, já tá tudo aqui certinho. Bacana? Então com isso eu já digo o seguinte, toda vez que eu pressionar Enter em qualquer tecla do meu sistema, ele vai pular para as demais, sem necessidade de eu estar codificando isso nas telas. Então por isso que quando a gente estrutura as bases, quando a gente estrutura tudo, fica mais fácil, porque aí eu consigo trabalhar. Outra coisa também que o nosso sistema é importante ter é o seguinte, muitas pessoas gostam disso, eu estou trabalhando, então eu pressiono ESC e a tela fecha, e para isso eu tenho que codificar em toda a tela. Então eu vou codificar também na base. Aí é por isso que eu vou colocar aqui, ó, no KeyDAO. O KeyDAO e o KeyPress são praticamente a mesma coisa. A diferença é o seguinte, os parâmetros, a assinatura. Observe que o KeyPress ele vem só até aqui no Key, tá? E o KeyDAO ele tem mais alguns parâmetros aqui, beleza? Então basicamente é isso aqui. Quando eu coloco no KeyDAO, eu consigo fazer um case, por exemplo, e colocar uma constante da tecla. Por exemplo, eu vou colocar aqui, ó. Case, aí eu aperto Tab, Key é a tecla, né? Qualquer tecla. Aí eu coloco lá VK Escape. VK Escape é a mesma coisa que a hashtag 27, que é o ESC, certo? Olha lá, tá lá a constante 27. Então eu coloquei lá. Se eu apertar essa tecla, então não precisava do begin, mas eu gosto de colocar self.close. Por que self? Porque até a tela que é herdada dessa tela aqui, é self. Então pode ser um produto, pode ser um fornecedor, pode ser qualquer coisa, entendeu? Então ele já vai fechar automaticamente. Vou só colocar aqui KeyDAO. KeyDAO. Beleza. Então, basicamente, eu já coloquei isso aí. Perfeito? Com isso, o que que acontece? Se eu qualquer tecla que eu der ESC, ele vai fechar. Por exemplo, eu vou executar aqui, ó. Essa tecla aqui herda do view base. Então, se eu der ESC, ele já fechou. Então, já está funcionando perfeitamente, tá? Se eu pegar aqui, por exemplo, vir aqui na tela base, vou colocar aqui, ó, edit 1, edit 2, edit 3. Então, vou colocar esses edits aqui e vou executar. Olha lá. Então, executei. Observe que eu não programei nada aqui. Então, se eu der Enter, ó, ele já pulou e já pulou. Então, isso aqui é o que nós vamos querer para o nosso sistema. Para eu não precisar toda a tela estar fazendo essa configuração. Bacana. Vamos para a próxima configuração que é muito importante. É aquela que eu falei. Toda vez que ele receber, por exemplo, que o foco estiver nele, ele já ficar com a cor diferente. Por exemplo, observa aqui, ó, ele está normal. Não tem como eu saber, só aquela linhazinha lá embaixo. Isso aqui já é padrão do Windows 11. Então, quem estiver trabalhando no Windows 11, fica desse jeito. Então, eu coloquei ali, ó, ele já vai colocar. Mas é mais interessante ele tipo dar um destaque no Edit. E é isso que a gente vai fazer.
Para isso, eu vou fazer aqui na base, tá? Então, o que que acontece? Aqui na base é onde você vai fazer tudo. E aí você vai ter que ter um conceito muito importante. Por exemplo, esse conceito aqui, ó. Esse conceito aqui é importante. Então, você tem aqui, por exemplo, o escopo de visibilidade. Esse escopo, ele tem um conceito bem abrangente. Como aqui no canal não gosto de ficar colocando muito nome técnico, muita coisa assim, eu não vou explicar detalhadamente o que significa. Mas basicamente é o seguinte, para você compreender com clareza. Tudo que você colocar no privado aqui, que é o private, só vai poder ser acessado dentro dessa própria classe. Ou seja, se você colocar assim, ó, só para vocês entenderem, AABB. Lembra da ABB lá do Banco do Brasil, né? Pronto, então eu vou colocar assim, a variável AABB. Observe que ela está dentro do privado. Se eu clicar duas vezes aqui, ó, eu consigo acessar. Olha lá. Olha lá, a variável ABB, consegui acessar dentro da própria classe. Agora é o seguinte, se eu vier aqui nesse local, por exemplo, e tentar acessar, olha lá, ele não vai enxergar. Se eu colocar aqui, ó, colocar desse jeito, olha lá, e executar, ele vai dar erro, vai dizer que não foi declarada a variável AABB, certo? Perfeito. E agora, se eu só vier aqui, ó, e trocar essa variável de lugar, então, por exemplo, em vez dela ficar no privado, eu vou trocar e ela vai ficar aqui no público. Nesse caso, todas as units do projeto conseguem enxergar. Então, se eu vier aqui e apertar aqui agora, Ctrl F9, ele não vai dar erro. Por quê? Porque essa variável aqui agora, ó, ela é pública lá na view base. Perfeito? Então, tem esses detalhes aí. E tem um outro também, um outro escopo, o seguinte. Se eu colocar aqui, ó, Published e colocar assim, ele vai ser visível tanto para a própria classe quanto para as demais que herdarem dela. Só que aqui ele não vai aceitar colocar variável aqui dentro. Mas aí eu posso colocar métodos, por exemplo. Não precisa ser exatamente variável. Pode ser assim, ó. Pode ser um método assim. Em vez de ser ABB, pode ser procedure ABB, por exemplo. Ctrl Shift C, declarei. Então está declarada a procedure aqui. Se eu vier aqui agora, aqui não é mais assim, então colocar a ABB, que é uma procedure, eu vou conseguir enxergar, tá vendo? Então eu consegui enxergar aquela procedure porque ela está no Published. Como essa view principal herda de view base, ela consegue. Então esse negócio aí vocês vão ver com o decorrer do projeto, como que isso aí funciona. Bacana? Então basicamente foi isso daí. Então vamos lá, vou deletar isso daqui e eu vou criar aqui as procedures que eu preciso para poder fazer isso daí. O que que acontece? Toda vez que eu estiver trabalhando é o seguinte, quando eu receber o foco, eu quero que pinta de uma cor, e quando eu sair, eu quero que volta para a cor padrão, no meu formulário. Por quê? Porque senão eu tenho que toda a tela estar fazendo isso, aí isso não é muito legal. Então vamos lá. Aqui na view base eu vou criar, por exemplo, duas procedures. Só que antes de criar essas procedures, vamos ver o seguinte. Se eu pegar aqui, ó, por exemplo, um tedit, colocar um tedit normal. Então coloquei um tedit normal. Observe que ele já colocou 4 porque já tem esses aqui, ó. Aí ele não ia aceitar, entendeu? Então o Delphi já é inteligente, já sabe disso. Bacana. Porque lá na principal já tinha 3. Aí ele não deixou, porque todos pertencem ao mesmo, por conta da herança, já colocou o 4 aí. Mais uma curiosidade também. Então é o seguinte, ele tem aqui um evento, ó, onEnter e um evento onExit. Perfeito. O onEnter, se eu clicar duas vezes aqui, ele vai gerar uma assinatura. Olha aqui como é que ele funciona. Ele tem um nome, que é o nome da procedure, e ele tem uma assinatura. Sempre tem que ser assim, sender TObject, para essa situação. Por exemplo, se eu pegar aqui, nesse aqui, observe que a assinatura já é outra. Vou até aumentar aqui para vocês verem. Deixa assim mesmo. Olha aqui, ó, a assinatura já é um sender TObject, um boot, um shift. Então, isso aqui é a assinatura. Observe que ele tem mais parâmetros. É isso que eu quero mostrar para vocês. Se eu pegar aqui, ó, você pode até você mesmo aprender, o exit. Ele só tem um sender TObject, beleza? Então, sabendo disso, eu posso escrever um parâmetro passando essa mesma assinatura. Que aí eu consigo, por exemplo,
atribuir ele a propriedade de qualquer componente. Então vamos lá, vamos ver como é que isso aí funciona na prática. Então vou deletar isso daqui. Quando eu deletei aqui, ó, observe que já deletou aqui também da base não, do principal, porque é o mesmo. Então vamos lá. Como eu quero que os demais formulários também recebam essa propriedade, então vou declarar ela aqui no published, certo? Então vamos lá. Procedure, vou colocar aqui cor, receber foco. E vou colocar Enter. Por quê? Porque eu sei que é no onEnter. Só para vocês poderem saber. Qual que é a assinatura? A assinatura é um sender do tipo TObject. TObject. Perfeito. Então essa é a assinatura para quando eu receber o Enter no objeto. Eu coloquei assim um nome bem sugestivo para vocês poderem compreender com clareza. Então vou pegar aqui Ctrl C e vou colocar aqui Ctrl V. Beleza. Agora, não é mais quando eu receber, é quando eu sair, perder o foco, né? Então, vou colocar aqui perder foco e é no onExit. A gente já viu lá que é no onExit do componente que ele perde o foco. Ctrl Shift C, ele vai implementar para mim aqui. Beleza? Então, agora é o seguinte, eu vou colocar aqui um comentário. Ao perder o foco do componente, que é ao sair, né? E aqui ao do componente. Mas qual componente? Aí é que tá. Eu não tem como eu saber o que eu vou utilizar. Então eu coloco aqueles que eu imagino que eu utilizarei, certo? E aí, se for tendo necessidade, eu coloco mais. Nesse caso aqui, eu vou colocar apenas 2, certo? Então eu já vou fazer o seguinte. Eu vou implementar aqui no cor foco enter, ao receber o foco. Então, esse aqui. Primeira coisa que eu tenho que fazer é o seguinte, eu tenho que verificar se o objeto que veio, o send, é um tipo do objeto que eu quero. Então, por exemplo, é mais ou menos assim, ó. Se abre e fecha parênteses, né? Um exemplo. Beleza. Aqui dentro eu vou perguntar o seguinte, se o sender, que é, ou seja, o objeto que está chegando aqui, is, né? Que é, então, is. Aí o que que eu quero que ele verificar? Então, por exemplo, tdbedit, por exemplo. tdbedit não vai aparecer porque não está feito use, então eu só coloco aqui, ó. tdbedit. Pronto, coloquei aqui, salvei. Ele já fez o use aqui do que eu preciso, esse VCL aqui, ó. Certo? Então, se ele já fez o use aqui, eu posso apagar, não quero isso daqui. Só coloquei para ele fazer o use. Então, observe que ele já parou de dar erro aqui, ó. Se ele for um tdbedit, então se o objeto, se o que estiver chegando for um tdbedit, então eu faço o seguinte. Abre, fecha parênteses, né? Sender, para não poder acessar. As tdb edit, aqui eu consigo fazer um typecast. Eu poderia colocar assim, ou poderia colocar assim, ó. tdb edit, assim, sender, ponto. Aí eu consigo acessar as propriedades dele. Assim também poderia colocar, por exemplo, color. Olha aí, ó. Então eu poderia colocar desse jeito, ou poderia colocar desse jeito aqui de baixo. Tanto faz. Isso aqui chama o typecast. Eu estou encapsulando o que está vindo, mostrando que ele é do tipo tdbedit e aí acessando a propriedade, tá? Eu vou usar essa aqui de baixo, que é a que eu acho mais interessante, fica mais visível. Então, por exemplo, ponto, colo, recebe, por exemplo, CL, vou colocar um verde aqui, depois eu vou mudar a cor, lógico. Beleza. Então, se o objeto que tiver vindo quando receber o foco for um tdbedit, ele recebe a corzinha verde, tá? Então, vou colocar aqui para ficar mesmo claro, para ninguém ter dúvida. Então, aqui se trata de um tdbedit, beleza? Vou selecionar isso daqui, Ctrl C, vou dar um Enter aqui, Ctrl V. E agora eu quero um T, em vez de ser dbedit, só um tedit. Só basicamente isso daqui, ó. Tedit, então, calma aí. Tedit, pega esse carinha aqui, mesma coisa. Ó. Então, isso aqui depois que você aprende, fica de boa demais. Então, observe que é o seguinte, se for, ele vai receber esse verdinho aqui, depois nós vamos trocar isso daí. Basicamente, essa parada aí, certo? E no onExit, ao perder o foco, eu quero que aquele componente que estava selecionado naquele momento volte à cor padrão. Então, vamos selecionar aqui, que é a mesma coisa, e vamos clicar aqui dentro, Ctrl V, né? Acabei. Aí aqui vai ser
CL Window. Porque CL Window é a cor padrão. Se você vir aqui, ó, por exemplo, aqui, ó, Edit. Olha lá, ó. Vou pegar aqui para você poder ver. Colo, olha lá, CL Window. É a cor padrão mesmo do componente. Então, basicamente, é desse tipo aí que funciona. Então, quando ele perder o foco, ele vai ser CL Window, tá? Vai voltar ao padrão. Aqui também vai voltar ao padrão. Basicamente, olha o que está acontecendo. Só com isso daqui, ele já era para funcionar. Só que falta ainda eu setar as propriedades. Porque, na verdade, aqui eu só criei os métodos. Eu não setei nada. Então, isso significa o quê? Que com os métodos criados, eu agora tenho que percorrer o formulário criado, que é o self, e poder encontrar. Então, vamos criar uma procedure também para poder setar essas propriedades. Então, vamos colocar ela aqui em cima, né, junto com os mesmos. Aqui, por exemplo, vou colocar aqui junto também. Procedure set properties, tá? Vou colocar set propriedade, para vocês poderem ver com clareza mesmo o nome em português, para não ter dúvida depois de dizer que não está entendendo. Ctrl Shift C, declarou. Agora é o seguinte, eu vou colocar aqui, ó. Pronto, perfeito. Então agora aqui é o seguinte, eu estou setando a propriedade de foco e de exit no componente. Bacana, para isso eu preciso percorrer o formulário, aquele formulário que está aparecendo, e verificar se o componente que eu estou verificando é um tipo desses aqui, ó. Ele tem que ser ou um TDB Edit ou esse. Lembrando que se eu for aumentando outros componentes, eu também tenho que aumentar lá. Mas isso aí é interessante que você só faz num lugar e depois serve para o projeto inteiro. Bacana? Então vamos lá. Então a primeira coisa que a gente tem que ter é uma variável, né? Então você coloca lá uma var e do tipo integer para você poder fazer um for. E aí basicamente é o que você já conhece mesmo. For e aí você vai colocar aqui, ele começa do zero, né? To self. Self é quem? O formulário que tiver instanciado naquele momento. Ponto. Componente count. Então, por exemplo, ele vai contar todos os componentes do formulário, menos um. Se você não quisesse colocar assim, você poderia colocar pred também, assim, ó. To pred. Olha lá, ó. Aí ficaria self.componente count. Daria no mesmo também, beleza? Mas eu coloco assim sempre menos um, porque é algo que todo mundo já conhece. Então eu coloco do mesmo jeito para não ter dúvida. Então, beleza. Bacana. Então aqui é o seguinte, eu estou verificando. Aí muita gente fala assim, ah, mas isso vai ficar lento. Não, isso não fica lento. Isso aqui é uma velocidade tão absurda que você nem percebe. Pode ter lá 200, 300 componentes no formulário, é muito rápido. Isso aqui é um piscar de olho. Então, bacana. Então agora a gente vai só verificar se self quem? Naquele formulário, na posição componente, na posição de I. Se na posição do I, o componente que ele encontrou é do tipo, então, isTDB edit. Se for um TDB edit, então, por que eu estou fazendo essa verificação? Porque se eu não fizer isso, pode ser que seja um label, pode ser que seja outra coisa, e não tem a mesma propriedade. Porque que propriedade? A propriedade que você colocou aqui, a propriedade color. Aí vai dar problema, entendeu? Tipo um access violation, alguma coisa. Então você tem que verificar. Então você está verificando no formulário. Se for aquele tipo, aí você coloca. Então se for aquele tipo, você coloca. Aí você vai fazer um typecast. Pode colocar assim, ó. TDB. Vou fazer diferente agora do que eu fiz primeiro. Poderia ser desse tipo aqui, ou agora igual eu estou fazendo aqui. Então vou fazer dos dois jeitos. Self, né? Ponto. Componentes. Na posição de quem? Na posição de I, porque é aquele que você está vendo, certo? Ponto on, enter. Olha lá, já tem a propriedade, que ele recebe um callback, ele recebe uma procedure. Então, observe que já tem ali, ó, recebe quem? Recebe a minha funçãozinha aqui, ó. Essa aqui, ó, cadê? Receber, foco, enter. Então, como ela tem a mesma assinatura, ele vai aceitar eu colocar. Beleza? Observe que não vai dar problema. Então, olha aqui, ó. Não vai dar problema, por quê? Porque essa aqui, ó, ela espera o quê? Ela espera um send de TObject. E essa aqui,
escrevemos ela com um sender também de TObject. Então ele vai aceitar eu passar uma procedure para aquela property. Por quê? Porque ela tem a mesma assinatura. Bacana? E aí eu já pego também aqui, ó, a mesma coisa. Vou copiar aqui, Ctrl C, Ctrl V. E aí eu vou colocar aqui, ó, on exit. Ao sair, ele vai receber perder foco exit. Ele provavelmente vai acontecer isso no de vocês. Então vocês não vão deixar assim, vocês vão apagar esses parênteses. Beleza. E agora? Agora já está pronto. Porque nesse caso aqui, eu já criei a propriedade para setar. Agora, é lógico que isso aqui eu fiz para quem? Para o TDBEdit, né? Eu tenho que fazer para os demais? Com certeza. Porque eu tenho que fazer para todos eles. Mas o interessante é que você só coloca em um lugar. Então aqui a gente vai só dar um Ctrl C. Vamos clicar aqui. E um Ctrl V. Vou até colocar mais um espacinho aqui para ficar claro. Esse aqui é um TEdit. Então, um TEdit, Ctrl C. Ó, seleciona tudo aqui, ó, Ctrl Shift J, aí você clica duas vezes aqui, Ctrl V, já troca todos eles. Bacana. E agora? Agora eu já tenho a estrutura certinha. O que é que eu tenho que fazer agora? Agora eu tenho que fazer o seguinte, no create do meu formulário, eu tenho que mandar setar a propriedade, certo? Eu criei ele, eu já seto, porque ele já vai funcionar. Então é só você vir aqui, ó, clicar no formulário, apertar F11, clicar aqui em evento, procurar o create. Então você clica duas vezes, tudo isso no base. Então vamos colocar lá, create. Aí você chama set propriedades. Perfeito. Então agora, quando nós executar, é para funcionar isso daqui. Então vamos lá, vamos executar aqui o sistema. Olha lá, já está verde, ó. Olha aí, ó. Esse padrãozinho aqui é muito bom. Então com isso você faz qualquer coisa. É só você colocar a imaginação para funcionar. Porque isso aqui tem uma experiência muito mais agradável para o seu usuário. Certo? Mas é lógico que eu não vou deixar esse verde. Eu coloquei verde só para vocês poderem ver. Aí você pode também mudar a cor da letra, mudar o que você quiser, aumentar, colocar negrito. Assim, coloca a sua mente para funcionar aí, que vai. Isso aqui é muito bom. Bacana. Então observe que eu fiz só aqui na minha base. Agora o que acontece? Eu vou criar outra coisa. Eu não vou deixar desse jeito, porque eu não gosto muito de estar colocando a cor desse jeito aqui, ó. Porque o que acontece? Se a pessoa no futuro quiser mudar essas cores e você tiver um monte de negócio assim, é muito chato também. Então, para isso, vamos criar aqui um provider de constante para o nosso sistema. Então, vamos lá. File New e Unity. Aí vamos salvar. src, provider. E aí é o seguinte, vamos chamar aqui de, por exemplo, assim. Eu vou até colocar uns nomezinhos para ficar bacana. Na verdade é o seguinte, eu vou deletar isso daqui. Vou colocar aqui no comum. Por quê? Porque vai servir para os dois. Então, eu vou vir aqui, provider. Beleza. Aí eu vou colocar aqui com constantes. Perfeito. Aí eu coloquei lá no comum, que eu já expliquei isso aqui. Vai servir tanto para o nosso PDV como para o nosso retaguarda. Bacana. Então vamos chamar lá de delphigov, dgov, ponto. Aí eu vou colocar o nome lá de provider, né? Ponto, constantes. Eu vou chamar de constante ponto passe. Perfeito. E agora? Agora eu vou ter que colocar o que eu quero que aconteça. Beleza, vou fazer só um uses aqui. Uses VCL. Por que eu já sei isso? Porque aqui é o seguinte, ó. Se eu vim aqui, ó, CL indo. Olha lá, VCL Graphics. Entendeu? Então eu tenho que fazer o use dela porque eu sei que eu vou precisar dele. Então eu vou colocar aqui, ó, VCL aqui. Pronto. Então já sei que eu preciso desse uses aí. Agora eu vou colocar lá, ó. Const de constante. Aí eu vou colocar os nomes. Por exemplo, cor, receber, foco. É igual. Aí eu coloco a cor que eu quero. Eu já tenho uma cor que eu já separei na minha documentação, que é um amarelinho. Então eu vou copiar ela. Essa aqui, ó. Amarelinho, claro. Esse amarelinho aí, achei interessante para o nosso projeto. Bacana? Então, beleza. E aqui eu vou colocar assim, ó. Cor. Esse underline no início, isso é coisa minha. Você pode colocar se quiser ou não. Em constante eu gosto de colocar o underline. Mas isso aqui não é uma obrigatoriedade, não. Qualquer nome que tu colocar aí vai dar certo. Entendeu? Cor, perder, foco. E as constantes também eu gosto de deixar maiúsculo, entendeu? CL, Windows. Perfeito. Então aqui eu já tenho
as minhas constantes. Prontinho. E agora? Agora é o seguinte, aqui na minha view base, eu vou fazer o uses da minha provider constante, ok? E aqui, em vez de eu colocar essas palavras desse tipo aqui, eu vou colocar underline, né? Cor, perder foco. Aqui, ó, no exit. Porque aí, se eu quiser, eu mudo apenas na constante e aí já vai mudar no projeto inteiro. E aqui no cor, receber foco, eu vou colocar lá, por exemplo, cor, receber foco. Tá vendo aí, ó? Então, é basicamente assim que eu estruturo os meus projetos. Todo projeto que eu trabalho, lá na empresa que eu mexo, eu levo mais ou menos para esse rumo. Para quê? Para eliminar o máximo possível de codificação. Então, por exemplo, parece complicado aqui no início, mas depois que está organizado, você não tem problema. Então, agora observe o seguinte, ó, vou executar. Olha aí, ó. Entendeu? Então, ele ficou mais interessante. Bacana? E aí é o seguinte, se eu quiser, por exemplo, mudar, eu posso vir aqui na constante e colocar aqui, por exemplo, CL qualquer coisa. Mudei apenas na constante e aí eu vou executar, já está mudando no sistema inteiro. Imagine eu aí com 300 telas, como é que eu vou fazer para sair em todas elas? Então você tem que começar a pensar não só em codificar, mas trazer esses conceitos aí para o seu projeto. Isso aí é o que é mais importante. E é claro que isso eu não aprendi assim de um dia para a noite, é com o tempo. Acredite o seguinte, não, você não vai ficar fera de um dia para a noite. Então, assim, não é tipo, começou hoje, já está tendo essa visão. Não, é com o tempo, entendeu? Isso aí é com o tempo, você vai aprender. Mas se você se dedicar, se você colocar mesmo como meta, você aprende. Esse aqui é a melhor maneira? Não sei. Para mim, resolve. Tá bom? Então, assim, nada na programação é absoluto. Você vai fazer de acordo com a sua necessidade. E a aula de hoje era essa. Então a gente já criou aqui a view base. O objetivo era esse. Foi um pouco de conceito, mas teve muita experiência assim aqui dentro que eu já utilizei no meu dia a dia. E acredite, isso aqui é importante no nosso projeto. Então assim, o vídeo de hoje era esse. Espero que você tenha gostado. Coloque aí nos comentários se de alguma maneira te ajudou. Se você não gostou, coloque aí também que não gostou. E espero você no próximo vídeo. Fica com Deus e até a próxima.